galera! Sou eu de volta aqui, Juliano Maezano, e o nosso BetBox Tips com dicas para essa quinta-feira. Pois é, vamos começar com o Campeonato Paulista, hein? Olha lá, temos Palmeiras e Novo Horizontino, você vê Palmeiras favorito aí na casa do 1,30. E qual que é a situação? Pois é, o Palmeiras chega na semifinal aí com a melhor campanha do Campeonato Paulista, é grande favorito. O Novo Horizontino surpreendeu nas quartas de final, né, eliminando o São Paulo nos pênaltis. E lembrando que é um jogo único, tá bom? É um jogo único, como foi o jogo anterior, mando de campo do Palmeiras. E se empatar, a decisão vai para os pênaltis, como aconteceu contra o São Paulo. Então, pelo time que tem, o Palmeiras é muito favorito nessa partida para avançar para a final. A diferença de investimento é gigante. Como está pagando pouco, 1,30, quer dizer, se você fizer uma dupla aí segura, 1,30 nem é tão ruim assim. Mas para quem quiser arriscar um pouquinho mais, nós vamos no handicap aí do Palmeiras e nós vamos no handicap mais seguro um pouco, que é o menos 0,75, tá bom? É esse aqui, ó, menos meio, menos 1, também chamado como menos 0,75, tá pagando na casa aí do 1,40, 1,50, tá bom? O que significa? Palmeiras precisa ganhar de um gol de diferença para você ganhar metade dessa aposta, tá bom? Senão você recebe metade de volta e ganha só metade. Aqui o Palmeiras precisa ganhar por um gol de diferença para você ganhar metade da aposta e receber metade de volta. Para você ganhar a aposta inteira, o Palmeiras precisa ganhar por 2 gols de diferença, tá bom? Se você quiser arriscar um pouco mais, você já vai no menos 1, tá bom? O menos 1 te dá aí 1,55, talvez 1,60 de odds, e você precisa de 2 gols de diferença para ganhar, tá? Mas também tem a defesa, caso seja uma vitória de um gol só, você recebe o dinheiro de volta, você não vai perder a aposta. Então, a nossa dica oficial, vamos para menos 0,75 pro Palmeiras. E daí a gente tem a Champions League do futebol feminino. A gente já falou dos jogos de quarta-feira, agora vamos falar dos jogos de quinta-feira, né? Temos o Barcelona e o Brann, time da Noruega. A primeira partida foi 2-1 pro Barcelona fora de casa. Então a gente foi bem nessa aposta já na semana passada, e você vê que o Barcelona é muito favorito, ó, 1,02, né? 1,02 não dá nem pra gente apostar muito aí no Barcelona, mas a gente vai ver outras apostas que a gente pode fazer uma combinadinha, tá? Qual vai ser? Aquele half time, full time de sempre, mas também tá bem baixinho, viu? Tá na casa do 1,20 aqui, ó, Barcelona para ganhar o primeiro tempo e Barcelona para ganhar a partida, tá na casa do 1,20, aqui tá 1,16, tá? Mas você acha até 1,20. E aí a outra opção é half time, né? Odds por primeiro tempo, um handicap asiático de menos 1 aqui, ó. Primeiro tempo, handicap asiático, menos 1 para o Barcelona, já está na casa do 1,30 talvez, tá bom? Então aqui, ó, menos 1, tá 1,275 nesse momento, mas você vai achar 1,30 por aí. E nessa aposta, o Barcelona precisa ganhar o primeiro tempo por 2 gols de diferença, tá? Mas se ganhar o primeiro tempo por 1 gol, você não vai perder a aposta, você só recebe de volta. Então são as duas opções. Tá pagando bem pouco aqui, né? Já tá diminuindo, talvez suba um pouquinho antes do jogo. Lembrando, o Barcelona é o melhor time do mundo do futebol feminino, né? Muito superior ao Brann, esse time da Noruega. Foi 2-1 e foi bem difícil a partida anterior, né? O Barcelona agora jogando em casa, acreditamos que vai ser um jogo mais elástico aí, mais gols, tá? De qualquer forma, então, fica desse jeito. A gente está atrás aí do Barcelona para ganhar o primeiro tempo, ganhar o segundo tempo, né? Ganhar o jogo inteiro. E, de preferência, por mais que 2 gols, a gente acerta essas apostas. Você pode combinar elas com outra, tá bom? E daí vamos para um jogo de tênis. Pois é, não é sempre que a gente consegue escolher um jogo de tênis, porque muitas vezes os sorteios são feitos aí em cima da hora, um dia antes. A gente não consegue essa tranquilidade de passar para vocês com antecedência, mas nós temos o WTA de Miami, né? O ranking feminino, temos a semifinal entre Helena Rybakina e Vitória Azarenka. É, jogo legal esse daí, né? A número 4 do mundo, Rybakina, do Cazaquistão, enfrentando a bielorrussa Azarenka, que é a número 32 do mundo. Tá? A Rybakina é favorita, você vê que ela está pagando 1,33, você vai achar até 1,40 aí, vitória dela, que é uma boa aposta para compor aí uma combinadinha, tá bom?
mas os nossos especialistas acreditam que a Azarenka vai dar trabalho. Isso não significa que ela vai ganhar, tá? Mas a gente acha que ela pode dar trabalho e ganhar mais games do que imaginam aí. Por isso que a dica vai ser o handicap de games. Aqui, ó, mais 4,5 para a Azarenka, tá bom? Então, vitória Azarenka mais 4,5 handicap de games. Ou seja, ela pode perder por 4 games que a gente ganha essa aposta, tá bom? A gente ganha essa aposta. Lembrando, alguns sites oferecem a opção de mais 5 games, tá? Aí seria bem melhor, tá? Porque justamente a linha de corte são esses 4 games e meio aí. Então, se você achar mais 5 games, é mais seguro. Mas aqui nós vamos nos arriscar, já estou avisando, hein? É arriscado, nós vamos no mais 4,5 da Azarenka. Resumindo como funciona, somando todos os games aí da partida, você somaria mais 4,5 para a Azarenka, ou seja, ela pode perder aí 4 games, ela pode perder por uma diferença de 4 games que ela venceria ainda essa aposta. Por exemplo, se for 6-4, 6-4, ela está perdendo aí, né? Por 4 games, a gente tem 4,5 e aí a gente ganha essa aposta. Só para lembrar, na última partida entre elas, a Azarenka venceu o primeiro set, perdeu o segundo e abandonou a partida depois com uma lesão, tá bom? Antes dessa partida, ou seja, 2 partidas atrás, a Rybakina ganhou por 4 games de diferença. Então a gente ganharia essa aposta aí no mais 4,5. Então essa dica é arriscada, mas é uma dica que está pagando muito aí pelo risco. Mas vai devagar. E a gente vai aproveitar e vamos para o torneio masculino, o ATP de Miami. Vamos dar mais uma dica de tênis aí um pouco mais avançada, hein? E esse jogo acontece aí em torno da 1 da tarde, ou seja, quem estiver assistindo a dica aí desde quarta noite, quarta de manhã, tem tempo de entrar nessa aposta aí, tá? Mas o jogo vai acontecer em torno da hora do almoço aí. Carlos Alcaraz contra Dimitrov, Grigor Dimitrov, tá bom? Gente, Alcaraz está dominando aí, tá indo muito bem. Você vê que tá pagando 1,20 só. E nós vamos na seguinte aposta que paga bem. A gente, nesse caso aqui, a gente pode criar essa aposta aqui nesse site e a gente vai nessa aposta de partida jogador total de games, tá bom? Você vê quantos games vai ter na partida, se mais ou menos de 21 games e meio, e por jogador, quantos games cada um vai ganhar. Ou seja, se o Alcaraz ganhar 2 sets, né, 6-4, 6-4, por exemplo, teria menos que 12 games e meio. Então você poria menos de 2,5, né? Aqui eles acreditam, você vê que tá quase a chance de ter mais do que um set, ou de chegar a 7 games num tie break, alguma coisa assim. De qualquer forma, o Alcaraz está vindo muito bem. E a nossa dica vai ser que o Dimitrov não faz mais do que 9 games e meio. Ou seja, se ele fizer 5-4, né, a gente ganha essa aposta. Se for 6-5, 6-4, por exemplo. Se for se ele ganhar um set, aí já complica pra gente. Mas de qualquer forma, somados os games do Dimitrov, a gente vai dizer que ele não passa de 9 games e meio, ou seja, não vai fazer 10 games, tá bom? Então, você vê que a aposta paga igual para cima ou para baixo, é a linha de corte, mas a gente acredita que Alcaraz está vindo muito bem e vai ganhar e não vai deixar o Dimitrov fazer mais do que 9 games e meio. Então fica essa outra dica. E do tênis vamos para o voleibol, Superliga B do vôlei brasileiro, Superliga B do vôlei feminino no Brasil. A gente tem aí uma partida Mackenzie e Curitiba Vôlei, tá bom? Mackenzie e Curitiba Vôlei. Você vê que o Mackenzie tem aí 1,33 para vencer, odds boas aí nessa partida, tá bom? Você vai achar entre 1,33 a 1,40 e vale para você fazer uma duplinha se você quiser, tá bom? Qual que é a situação? Bom, o Mackenzie foi o time de melhor campanha na primeira fase, está com 10 vitórias em 11 jogos. É o jogo de volta da semifinal da Superliga B. O Curitiba passou na 4ª colocação com 9 vitórias e 2 derrotas. Tá? Quem avançar vai para a final e se garante na Superliga ano que vem, já que o primeiro e o segundo colocado vão para a Superliga. Ou seja, importantíssimo para quem quer subir aí da 2ª divisão para a Superliga. O primeiro jogo, que foi em Curitiba, o Mackenzie ganhou de virada, foi 3-2 de virada. E agora vai jogar em casa o Mackenzie, tá? É a melhor equipe,
quando joga em casa, normalmente sai vitorioso. Então nós vamos apostar na vitória do Mackenzie, que já vale a pena essas odds para você pegar uma combinada aí com uma dupla, com outra aposta. Tá? Se você quiser arriscar, tem esse handicap aqui de menos 1,5 para o Mackenzie, pagando quase 1,80 aí, tá? Entre 1,70 e 1,80. Aí o Mackenzie precisa ganhar de 2 sets, ou seja, 3-0 ou 3-1. Tá bom? É uma boa aposta também. Só que se você não quiser passar tanto sufoco, vai só na vitória simples aí do Mackenzie. E aí a gente segue no voleibol feminino, mas vamos para a divisão turca. Primeira divisão da Turquia, alto nível o voleibol lá. Fenerbahçe contra Eksaksibasi, né? Eksaksibasi, não sei se estou falando certo o nome, mas o que importa é um jogaço para quem puder assistir esse jogo. É uma das principais ligas de voleibol feminino do mundo. O Fenerbahçe tem a oposta Melissa Vargas, né, que enfrenta o Eksaksibasi da oposta sérvia Boskovic, tá bom? São as melhores jogadoras do mundo aí, uma enfrentando a outra. O Fenerbahçe é o líder do campeonato e o Eksaksibasi é o segundo, ou seja, primeiro contra segundo, jogo duro, equilibrado. A principal entrada quando acontece isso é acima de 3,5 sets, tá? Eu não tenho essa opção aqui agora, mas vai abrir e outras casas de apostas já abriu. Acima de 3,5 sets, isso deve acontecer. Por quê? Um jogo duríssimo entre o primeiro e o segundo time da tabela não deve ser 3-0. Seja lá quem ganhe, vai ser 3-1 ou 3-2. Então essa é uma ótima aposta, tá bom? Quem quiser agora se arriscar e pegar odds mais altas, aí vai no over de pontos, ou seja, que vai ter mais que 180 pontos e meio. Aí você vê que é bem a linha de corte, tanto mais ou menos, é o valor aí arriscado, tá bom? É um jogo disputado, deve ter bastante ponto, mas é arriscado aqui, over 180 e meio. Mas é uma dica, se for para ir no handicap de pontos, a gente acredita no over mais do que no under, ou seja, vai ter mais de 180,5, é mais provável do que tenha menos do que 180,5, tá bom? Para dar esse número de pontos, precisa ter 4 sets, tá? Precisa ser 3-1 e precisa ter sets aí com bastante pontos. Os últimos 5 jogos entre essas duas equipes tiveram mais de 3 sets, tá? Tiveram 4 sets ou mais. Então, é bem provável que isso aconteça. A segunda opção de aposta é a vitória do Fenerbahçe, tá? Tá pagando 1,36, você vai achar até 1,40 vitória do Fenerbahçe, mas vai ser um jogo duro. É assim, a segunda opção de aposta, tá? A primeira opção realmente é acima de 3,7,5 e depois talvez a gente na vitória do Fenerbahçe, mas tudo pode acontecer aí. Jogo duríssimo. No último encontro entre esses dois times, que foi pela Copa da Turquia, o Fenerbahçe ganhou de 3-1. E aí a gente tem a outra partida da rodada aí na Liga da Turquia, que é o Nilüfer contra o Vakifbank, tá bom? Nilüfer contra Vakifbank. O Vakifbank é o time da brasileira Gabi, tá bom? E vai enfrentar o Nilüfer como visitante. O Vakifbank é um dos melhores times do mundo, tá? É o terceiro colocado na Liga Turca, onde a gente acabou de falar sobre o primeiro e o segundo colocados. O Nilüfer é o 7º colocado e um time bem menor, com menos investimento, tá? Mesmo jogando fora de casa, o Vakifbank é favorito com facilidade. Você vê aqui que está pagando 1,02, ou seja, não dá para apostar, né? O Vakifbank tem nível de seleção, né? As jogadoras todas com nível de seleção deve ganhar facilmente. Então, a dica vai ser vitória de 3-0. Você vê aqui, ó, 3-0 pagando 1,36. Você vai achar até 1,40. Essa é uma boa aposta. O Vakifbank deve ganhar sem perder nenhum set, tá bom? O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1, tá bom? Foi 3-1. A gente perderia, né? Se fosse com essa mentalidade. Mas 8 jogos antes, todos foram 3-0. Então, teve aí 8 jogos que o Vakifbank ganhou de 3-0 e o último foi 3-1. A gente acredita em mais um 3-0. Vamos nesse aqui que vai dar bom. E aí a gente encerra com futebol feminino, Brasileirão, Série A, Grêmio e Palmeiras. Gente, não abriu ainda
esse jogo em nenhum site de apostas, tá bom? Grêmio e Palmeiras não tem odds ainda, mas eu já vou falar sobre ele. Bom, o Palmeiras reformulou muito o time para esse ano, né? Perdeu algumas jogadoras importantes como a Bia Zanerato e trouxe outros jogadores que passaram pela seleção brasileira. Mas o início desse campeonato não está indo bem, né? Em 3 jogos venceu apenas uma partida e a gente errou algumas apostas confiando no Palmeiras. Será que elas vão fazer a gente errar de novo? Bom, o Grêmio é um time com muito menos investimento que o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo estando nesse início ruim, tem um time muito superior, então a gente vai apostar do lado do Palmeiras. Mas estamos com medo dessa vez, né? E vamos no Draw No Bet pro Palmeiras, então. Draw No Bet, empate, anula, aposta, ou seja, o Palmeiras tem que ganhar para a gente ganhar essa aposta. Mas se o Palmeiras empatar, a gente também não vai perder, o site vai devolver o nosso dinheiro, tá bom? Vamos acreditar que o Palmeiras pelo menos empata. Caso tudo dê errado e tenha um empate, a gente está salvo. Mas vamos torcer para o Palmeiras ganhar dessa vez. As odds não vão abrir muito altas, tá bom? Quem quiser arriscar no handicap aí, menos meio para o Palmeiras, pode arriscar também um pouco mais arriscado, porque precisa ganhar com certeza. Então, essa é a última dica de hoje. A gente se vê amanhã. Lembrando, mande suas sugestões de dicas no nosso YouTube. Põe um comentário lá no vídeo, no nosso Instagram também, que eu vou dar uma analisada nas dicas que vocês sugerirem.